Essa entrevista que o Jacques Wagner deu ontem à Band News, dizendo que o Lula tinha ligado para ele, se solidarizando por conta da operação que a PF fez, dizendo que o cargo dele de líder no Senado do governo estava mantido, é mentira, isso não é verdade. O Lula de fato ligou para ele, orientou ele a provar a sua inocência na justiça, mas o Lula não comprou a briga e saiu em defesa do Jacques Wagner não, porque o Lula não saiu em defesa nem do próprio filho dele, porque que ele iria sair em defesa do Jacques Wagner. Lula já falou até pro Rui Costa, que é ex-governador da Bahia, que também poderá ser investigado nesse caso, que diz que se até o Rui Costa estiver envolvido, ele vai responder por conta própria. O governo Lula não está comprando, saindo em defesa de absolutamente ninguém em relação a essa questão do Banco Mágico. Por mais que o Jacques Wagner tenha dito nessa entrevista que a amizade que ele tem com o Lula é uma amizade de 48 anos, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Inclusive, o Lula só não tirou ele do cargo de liderança do governo no Senado porque ele não faz essas coisas por telefone. Ele vai fazer isso pessoalmente numa reunião que o Lula terá nos próximos dias com o Jacques Wagner. O Lula se reuniu com os seus ministros, com seus aliados quando chegou de viagem e que soube dessa operação, e com a autorização do próprio Lula, os aliados dele, o entorno dele, estão tentando convencer o Jacques Wagner a sair da liderança. Inclusive, muita gente de grande peso no PT não saiu em defesa do Jacques Wagner. O Fernando Haddad foi um, a Gleice Hoffmann foi outro, o Lindbergh foi outro. Inclusive, está cobrando que o Congresso ele abra essa CPMI, porque não dá pra gente mais confiar na gestão desse inquérito nas mãos do André Mendonça. Porque enquanto o André Mendonça autoriza a PF a fazer busca e apreensão nos endereços do Jacques Wagner, o Flávio Bolsonaro, que foi flagrado pedindo milhões ao Daniel Vorcaro, e o Ibanez, que cuidou de toda a tramitação para a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, permanecem intactos. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco, nada de blindagem, chega. E a imprensa está divulgando que o Lula exigiu que todos os policiais federais que estavam a serviço do Poder Judiciário, inclusive os que estão ajudando o André Mendonça nessa investigação do Banco Master e do INSS, voltassem para a PF, para trabalhar na PF. Teria alguma coisa a ver com essa operação de ontem? Isso é uma mentira, tá? O ofício da PF exigindo o retorno desses policiais federais foi assinado na quarta-feira, dia 17, antes do Jacques Wagner passar pelos processos de busca e apreensão. E isso é decorrente de uma cobrança feita pelo presidente Lula em 23 de abril, onde ele falou o seguinte: eu mandei o ministro da Justiça fazer uma nota convidando todos os deputados, todos os delegados da Polícia Federal que estão fora da Polícia Federal. Só vai ficar fora aqueles que forem secretários de Estado, porque segundo Lula, alguns deles estariam fingindo trabalhar enquanto a PF precisa desse pessoal para poder combater o crime organizado. E outra mentira que eles contam é de que o Lula trocou o delegado da PF responsável pela investigação das fraudes do INSS e que até o André Mendonça não teria gostado nada. É mentira. O que houve, meus amigos, foi uma transferência de setores da equipe que investiga as fraudes do INSS, tá? Os membros responsáveis da equipe por essa investigação, todos eles permanecem. Eles apenas saíram de um setor para ir para um outro setor que possui um aparato tecnológico melhor para eles, tá? E obviamente que nessa mudança de setor foi alterado o delegado que comandava essa equipe, mas o principal, que é a equipe, permanece a mesma, intacta. Quem realmente interferiu na PF para proteger os seus familiares e aliados não foi o Lula não, meu amigo. Foi o Bolsonaro, que entre 2019 e 2022 afastou ou puniu quase 20 delegados da PF. Aquela reunião onde, que logo após o Sérgio Moro se demite, o Bolsonaro disse que ele não vai esperar lascar com algum parente dele, com algum filho dele, e ele vai sim intervir na PF. E PF que ele estava se referindo não era prato feito não, era Polícia Federal mesmo. Em relação ao Jacques Wagner, eu não confio nele desde aquela fatídica e histórica derrota do Messias no Senado, indicado para o STF, que a gente viu ele cochichando com Alcolumbre. Ali, pra mim, ele já perdeu completamente a confiança, tá? E ele, além de trabalhar junto com o Alcolumbre, com o Flávio Bolsonaro, para impedir a vitória do Messias, porque sabia que o Messias não ia poupá-lo de investigação, ele também ainda continua prejudicando o governo Lula, dizendo que o Lula saiu em sua defesa e que o Lula garantiu que ele vai permanecer no cargo. Isso pra mim tá mais do que evidente que esse cara não é digno de confiança. O próprio Alcolumbre saiu em defesa dele ontem, dizendo que tudo vai ser esclarecido, e um dia antes, ele, Jacques Wagner, em discurso no Senado, saiu também em defesa do Davi Alcolumbre. Gente, a desculpa esfarrapada do imóvel milionário comprado em Salvador, que ele disse que tinha pedido pro Augusto Lima, o ex-dono e ex-sócio do Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Mágico, para comprar no seu nome, para depois ele comprar dele. Minha gente, pelo amor de Deus, quem é que quer adquirir um imóvel e simplesmente vai pedir para outra pessoa que nem parente seu comprar no nome dele? Em relação aos dólares e euros encontrados na casa
casa dele, a Polícia Federal vai periciar para saber se de fato esse dinheiro saiu do Banco do Brasil, porque existe um mecanismo lá no Senado onde os deputados, aliás, os senadores que vão fazer viagens internacionais, eles recebem esse valor antecipado e tem sim a possibilidade de receber em espécie e não é obrigado a devolver o dinheiro se não gastou todo. E é exatamente isso que ele alega, que esse dinheiro lá era decorrente de sobra dessas verbas indenizatórias de viagens internacionais dele. Só que o valor que foi encontrado lá, que corresponde a aproximadamente R$482 mil, não bate com o valor que o Senado disponibilizou para ele, que é um valor inferior a esse. Essa diferença ele diz que é recurso próprio dele, que ele também comprou, fez o câmbio para poder levar para essas viagens. Enfim. Além disso, tem o uso de aeronaves exclusivas para ele viajar e se reunir com o ex-sócio do Vocaro numa ilha privada dele, tem reserva de shows em Los Angeles da Taylor Swift, tem presentes de alto valor, tem dinheiro recebido na empresa do enteado dele, tem mensagens do enteado dele cobrando dinheiro, dizendo que os boletos vão vencer. E teve também a atuação dele na venda do Banco Master para o Banco de Brasília, teve também a atuação dele naquela emenda Master de aumentar o fundo garantidor de 250 mil para 1 milhão feito pelo Ciro Nogueira e também a atuação dele para aumentar o limite do consignado. Resumindo, meus amigos, não confio no Jacques Wagner, não confio e confio menos ainda no André Mendonça. A gente tem que continuar cobrando que os outros citados sejam também investigados para valer e temos que continuar também cobrando que ele seja afastado porque ele não tem mais capacidade moral para continuar comandando esse inquérito.